Desde ontem, muito nos alegra estarmos aqui com os irmãos e receber da boa hospitalidade de pastor Jonatas e nossa irmã Débora e família, seus amáveis 5 filhos, e de toda a igreja aqui e deste lugar tão acolhedor e tão bom para dormir e para a gente passar alguns momentos preciosos. Tem sido enriquecedor tem sido enriquecedora a nossa experiência de comunhão com os amados irmãos. A minha esposa Nadir e eu agradecemos muitíssimo a hospitalidade, a acolhida que recebemos de todos. Também, em particular, agradecemos a companhia aqui desde ontem de nossos irmãos lá de Ovar, Diego, Josi e seus 4 filhos, que são irmãos preciosos para nós. Josi é irmã do nosso genro, casado com nossa filha mais velha, de tal maneira que aqueles 4 filhos ali são primos de meus netos. Então, muito agradecemos também a sua companhia e muito nos alegra tê-los conosco aqui desde ontem e também nesta manhã. Quero convidá-los a abrirem a Escritura em João capítulo 16. Eu vou ler de início apenas o verso 33. Evangelho de João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Certa ocasião tive a oportunidade de visitar um irmão de nossa igreja que estava sozinho no quarto de um hospital. Ele nunca tinha ficado em um leito de hospital. Já era um homem casado com seus primeiros filhos, o pai falecido, a mãe e irmãos muito longe. Estava ali eu diante de um homem de quase 1,90 m, que experimentava o medo. Ele estava com medo. É ruim sofrer sozinho. Recentemente tivemos no mundo a pandemia da Covid-19, em que os seres humanos precisaram se isolar e sofrer sozinhos. E mesmo depois, os seres humanos, em vez de tornarem-se mais solidários, vimos em muitos lugares tornarem-se mais egoístas e belicosos, combativos, competitivos e até briguentos. Nós estamos aqui num texto, no cenáculo, a véspera da crucificação. Isso você pode acompanhar a partir do capítulo 13, o primeiro verso, em que se diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E ali o Senhor Jesus, nesse momento, com os discípulos, antes da sua morte, ele lava os pés dos discípulos, celebra a ceia e entrega o pão, institui de fato a ceia, entrega o pão, entrega o cálice, o traidor é indicado, Pedro é devidamente alertado, e então temos o último grande sermão de Jesus. E o que queremos dizer por um sermão? Um bloco mais alongado de ensino, geralmente orbitando em torno de um tema principal, ministrado a um grupo de pessoas. Uma expressão de cuidado. Como um pai bondoso que ministra ensinos, encorajamentos e advertências. De tal maneira que nós temos registrado, por exemplo, no Evangelho de Mateus, 5 grandes discursos de Jesus. São chamados 5 grandes sermões de Jesus. E este discurso aqui, este sermão aqui é narrado em detalhes apenas no Evangelho de João. E, aliás, ele ocupa uma boa parte do Evangelho de João. É chamado Sermão do Cenáculo, na véspera da crucificação, em que Cristo informa que irá para o Pai e enviará o Espírito Santo, que ele diz, será um outro Consolador. Ele fala acerca de que ele é a videira, nós somos os ramos, e fala dos frutos e destaca o amor. Ele diz isso no capítulo 15, nos versos 18 a 21, ele dirá, além do capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então o Senhor Jesus está a trazer essas palavras com uma imensa expressão de amor, de cuidado, de orientação. O Senhor Jesus sabia que iria morrer. Saindo dali, aliás, ele irá para o Getsêmani, e diante do sofrimento, da iminência da morte, quando o ser humano fica mal. É interessante, o Senhor Jesus aqui manifesta preocupação com os seus discípulos. Está preocupado com o futuro dos seus discípulos, está a instruir os seus discípulos. Todos nós aqui sabemos que iremos morrer. A não ser que Cristo volte, isso será ainda melhor. Mas nós não sabemos como ou quando iremos morrer. Mas Jesus Cristo sabia. E esse tipo de morte e sofrimento que ele experimentaria, ele sabia. Ainda assim, o seu coração, manso e humilde, como um dia ele mesmo referiu-se acerca de si, manso e humilde, se derrama sobre os seus discípulos em cuidados. Nessas palavras. E agora ele traz palavras de despedida que começam lá no capítulo 16, os versos 28, verso 32, ele as desenvolve
no versículo 28 do capítulo 16, esse capítulo, ele diz assim: vindo Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E no verso 32 ele diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E então chegamos a estas palavras em que ele diz assim, de um olhar muito claro do Senhor Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhais paz em mim. Palavra extraordinária. No mundo passais por aflições. Claro, este mundo produz cardos e abrolhos, espinhos. O ser humano, desde o Éden, tem que buscar aí a sua subsistência com o suor do seu rosto, enfrenta a presença do mal e a realidade do pecado, a morte e as aflições de imensas e diversas naturezas. E por vezes essas aflições podem se delongar. Um pastor batista inglês chamado Andrew Fuller, que aliás apoiou Guilherme Carey em suas missões, ele disse algo que considero bastante interessante. Ele disse assim: não é sob as mais duras provações que corremos o risco de desmaiar, mas é quando elas se prolongam. Quando Jó foi bombardeado por más notícias, suportou firme e se manteve de pé. Mas quando ele não conseguiu ver o fim de seus problemas, ele afundou. Então, por vezes, essas aflições podem se delongar. Mas aqui, o Senhor Jesus, nesse sermão, traz como foco as aflições por causa dele. Ou seja, aflições que nos sobrevêm exatamente pelo fato de estarmos identificados com Ele. Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Ou porque nós assumimos aí o nosso testemunho, a nossa identidade de sal e luz neste mundo, por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Cristo, podemos experimentar sofrimentos. Justamente por isso. Ele diz isso no capítulo 16, os versos 2 e 3, no capítulo também 16, os versos 20 e 22. Ele comenta sobre isto. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. Mas agora ele traz essas palavras: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ele traz-nos esta palavra de encorajamento e diz: eu venci o mundo. Ou seja, se nós como cristãos experimentamos as tribulações, as aflições, justamente pelo fato de estarmos unidos a Ele, ligados a Ele, como aliás os ramos estão ligados à videira, também é verdade que unidos a Ele, nós podemos ter confiança, porque Ele venceu o mundo. Se nós estamos ligados a Cristo nas tribulações, nas aflições, nós também podemos ser encorajados pelo fato de que Cristo venceu o mundo. Aleluia. Isso é maravilhoso.
E isto é encorajamento. Cristo está a dizer que eles serão preservados, que eles serão guardados, que os discípulos serão preservados, porque Ele foi vitorioso. Ele é vitorioso. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. E aí você for ao capítulo 17, que aliás não veremos hoje, mas imediatamente após essas palavras, esse Senhor maravilhoso que temos, ora pelos discípulos e extraordinariamente, ora por você, ora por nós, ora por todos nós, ora por nós cristãos lá no Brasil e ora por você, cristão aqui em Silveira. Neste dia, todos orou por nós, o Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso no capítulo 17, verso 9. Sabe algo interessante sobre a oração de Jesus? É que a minha oração por vezes é fraca. Provavelmente a sua oração em alguns momentos será fraca. Aliás, às vezes a minha oração é até um pouco sonolenta. Às vezes é desperta. Às vezes é mais fervorosa, mas às vezes é fraca. Mas a oração de Jesus Cristo é a oração do Filho de Deus, do amado do Pai. Ele é um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é forte, ele é a expressão da imagem do Pai, nele o Pai se agrada, nele o Pai se compraz, e ele intercede por nós, ele ora por nós em sua oração forte, e é tão extraordinária esta oração, porque ela nos encoraja a passarmos pelas provações, pelas aflições. É uma pena não podemos ver em detalhes, mas lembra-nos disto. Deus não pode me dar tudo o que eu quero, não. Mas Cristo é perfeito. Ele é santo. Ele é um com o Pai. E o que ele pede ao Pai, o Pai dá. E uma razão é porque não há distinção, diferença de vontade na Trindade. O Pai e o Filho são um. E o que o Pai, e que o Filho intercede por nós, o Pai nos dá. O que o Senhor Jesus está a fazer aqui? Ele está a servir às vésperas, momentos antes da sua morte. Ele está a servir encorajando por meio da palavra. É verdade, ele lava os pés, ele dá o pão, ele dá o vinho, mas ele também fala. Ele nos traz as palavras: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E as palavras de Cristo sossegam as almas inquietas. As palavras de Cristo sossegam os corações aflitos dos seus discípulos. As palavras de Cristo trazem paz, trazem quietude ao coração das almas aflitas. O Senhor Jesus serve encorajando por meio da palavra. Ele serve intercedendo pelo outro. É verdade que nós, seres humanos, tendemos a pedir muito por nós mesmos. Claro, temos as nossas necessidades, temos os nossos desafios, temos os nossos dilemas, temos as nossas carências, temos as nossas necessidades. E às vezes pedimos por nós.
o que, aliás, não é errado necessariamente. Mas observe que o Senhor Jesus está aqui a se encaminhar para o Calvário. Ele serve intercedendo pelos seus discípulos. E como isso é importante, nós orarmos uns pelos outros. Como é importante nós orarmos em favor do nosso irmão, da nossa irmã. E não só é importante orarmos uns pelos outros, mas é importante nós orarmos uns com os outros, juntos. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como um cristão, como eu enfrento o que vem pela frente? Há algumas maneiras que os cristãos têm procurado responder a essa questão. Como um cristão, como é que eu enfrento o futuro? Primeira maneira que alguns têm procurado responder a isto é com um triunfalismo ufanista, é um otimismo ingênuo. Como assim? Um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem aflições, um cristianismo sem estes aspectos difíceis que o Senhor Jesus nos instrui aqui neste sermão. Um cristianismo que nós diríamos flutua como se fosse uma arca de Noé. Alguns imaginam a vida cristã como se ela fosse uma espécie de flutuação, está suspenso deste mundo, fora deste mundo, por assim dizer, e não ser atingido pelas expressões de sofrimento deste mundo. Então alguns imaginam que ser cristão é estar imune, isento, não atingido pelas aflições, pelos sofrimentos, por dilemas, por necessidades, doenças. Mas esse mundo tem espinhos e abrolhos. A morte é uma realidade. O mal é uma realidade. E nós não podemos ter uma perspectiva de vida que seja triunfalista, ufanista, ingenuamente otimista. Mas, por outro lado, também outros há que assumem uma perspectiva de um pessimismo altamente derrotista. Eles nos dizem, se nós estamos crucificados em Cristo, então a vida cristã é só sofrimento. Isola a cruz e não se contempla o aspecto vitorioso da cruz. Para usar uma linguagem dos teólogos, eles assumem o estado de humilhação de Cristo sem visualizar o estado de glorificação de Cristo. Eles não contemplam a intercessão de Cristo em nosso favor hoje. Eles não se lembram que Cristo está vivo à direita de Deus e hoje intercede por nós, como diz o apóstolo. Eles talvez não se lembrem dessas palavras de Jesus. É certo, no mundo tereis aflições, mas tende paz em mim, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende aflições. Tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, tanto aqueles que são triunfalistas, ufanistas, como esses que são pessimistas, derrotistas, eles negam a realidade. Eles não abarcam a compreensão da realidade. Mas qual é a realidade que o Senhor Jesus nos chama? É um realismo esperançoso. Ou seja, nós temos a vitória em Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a intercessão de Cristo a nosso favor.
nós temos as promessas de Cristo. Ele irá nos receber para estarmos juntos com Ele e com o Pai. Ele diz que nos dá a sua palavra, e por sua palavra nós podemos ter paz. Então, é verdade, nós temos aflições neste mundo, nós podemos experimentar tribulações neste mundo, e muitas delas justamente pelo fato de sermos fiéis ao Senhor, de sermos pessoas que têm compromisso com os ensinos de Cristo, exatamente por sustentarmos um testemunho crível, um testemunho que aponta para Cristo. Nós podemos ter tribulações, aflições. Sim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu, diz o Senhor Jesus, venci o mundo. Então Jesus, ele conclui esse seu sermão com palavras de esperança e realismo. Ele prometeu a sua paz, a qual excede aquela que o mundo dá, mas também preparou os seus discípulos para que suportassem o ódio do mundo. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O seu triunfo sobre a cruz estava prestes a se concretizar e será demonstrado em sua ressurreição e ascensão. E sobre esse ensino, o Novo Testamento transcorre. E é assim que o apóstolo dirá que, o apóstolo Paulo, por exemplo, escreverá aos Romanos e dirá: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, pela ressurreição dos mortos e sua ascensão, esse Cristo que está vivo. De tal maneira que a gente pode confiar nas palavras de Cristo. No Antigo Testamento tem um momento muito interessante. O povo de Israel está no deserto, está prestes a entrar na terra prometida, na terra da promissão. Moisés envia 12 espias àquela terra dos cananeus. E eles visitam toda aquela região, desde o norte, as regiões lá perto do Monte Hermon, até ao sul, onde estava o deserto de Berseba. Eles visitam o Vale do Jordão. Eles de fato percebem que a terra é promissora, é fértil. Eles trazem dali um grande romãs e um grande cacho de uvas que precisaram trazer sobre os ombros, em uma verga. E eles trazem um relatório. Eles dizem: a terra de fato é boa, mana leite e mel, mas ali uma etnia de pessoas gigantes. São gigantes. E nós nos sentimos como que gafanhotos diante dos seus olhos, diante deles. Nós nos sentimos pequenos diante daquele desafio. E assim disseram 10. E disseram: não vamos para lá não, porque não temos condições de vencer aquela gente. E esse relatório desses 10 tomou conta de toda a congregação numerosa, não milhares, mas milhões, lá no deserto.
E Israel não foi adiante e passou 40 anos amargando, porque não creu que podia ir adiante e vencer com graça, com favor de Deus, aqueles habitantes cananeus que lá estavam. Mas houve 2 homens, Josué e Caleb. Eles tinham uma compreensão diferente. Eles diziam: é verdade, os desafios são grandes, eles realmente são gigantes, mas nós podemos ir porque temos o Senhor. Ele nos deu a sua palavra. Vamos, sejamos fortes, vamos lá, lutemos, o Senhor será conosco. Eles, entretanto, não ouviram esses 2 homens. Se você for a Deuteronômio capítulo 31, os versos 6 a 8, diz assim: sede fortes. Essas são as palavras agora de Josué, sucessor de Moisés, antes de entrar na terra prometida. Agora se passaram 40 anos. Ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué, ele disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Agora Israel foi vitorioso. Sabe, irmãos, não temas. Agora o Senhor Jesus é quem está a dizer, superior a Moisés, superior a Elias, a nós: estas coisas vos tenho dito, para que o vosso coração se aquiete. Tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós poderíamos trazer aquelas palavras de Josué como se foram as palavras de Cristo. Cristo é quem vai adiante de ti. Moisés, dizendo também a Josué: ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Sim, você pode ir adiante. Você pode ir com fé. Você pode ir com confiança. Pode ser que aflições sobrevenham. Pode ser que tempos difíceis venham. Mas você pode, com confiança nas palavras de Cristo, seguir adiante. Inclusive, para atravessar aquele rio sem ponte que um dia todos nós, se Cristo não vier antes, precisaremos atravessar. E por fim, você pode fazer o que Cristo fez, que é este ministério do encorajamento. Encorajar aqueles que estão mais enfraquecidos, encorajar aqueles que estão vacilantes, que estão duvidosos, que estão inseguros, que estão com medo, que estão sozinhos. Você pode ser um instrumento de Deus
para encorajar o seu irmão, a sua irmã, lembrando-nos que nós temos Cristo. No mundo tereis aflições, é verdade, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é maravilhoso. Podemos ir em paz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos muitíssimo por Cristo Jesus. Que dádiva preciosa tens nos dado em Cristo. Pedimos que o Senhor coloque os nossos olhos em Cristo Jesus, para que possamos, mesmo diante de aflições, sermos esperançosos, confiantes, relembrando a vitória de Cristo e as suas promessas. E pedimos que, assim como Ele, sejamos também nós ministros do encorajamento, a fim de estimularmos uns aos outros a fé e as boas obras. Que, enquanto Cristo não vem, o Senhor nos alimente com toda a confiança e fé. E tais quais Josué e Caleb, os nossos olhares estejam postos em Ti. Abençoa muito esta preciosa Igreja de Cristo, em quem nós oramos.